Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia do Oriente Médio. E falando em arqueologia, na semana passada eu fiz uma live aqui, um bate-papo com a Aline, do canal Israel com a Aline, onde falamos muita coisa sobre Israel. E eu prometi que hoje eu iria falar com vocês sobre os últimos achados arqueológicos em Israel que não tivemos tempo de falar na semana passada. Na verdade, uns dois achados não são diretamente em Israel, mas têm relação com a Bíblia Sagrada, por isso eu vou mencioná-los. Há outros achados também, só vou mostrar alguns aqui, os principais, pelo menos, que eu peneirei ali, que eu achei mais interessante para compartilhar com vocês. Esses achados, eu os coloquei a partir do mês de fevereiro, março de 2023, até a data de hoje, sendo que a maior parte desses achados são divulgações acadêmicas ocorridas depois do mês de outubro de 2023 para cá. Então, ou seja, são achados inéditos. Deixe-me apenas explicar para vocês um pouquinho o que significa dizer, em termos arqueológicos, achados inéditos. O achado em si pode ter acontecido anos antes, mas até o momento de divulgá-lo na imprensa, você tem várias etapas ali que são percorridas de pesquisa, de ética para com outros sítios arqueológicos, porque, é claro, um sítio arqueológico está recebendo ajuda de empresários, ajuda de universidades ao redor do mundo, de pessoas interessadas, beneméritas ou do próprio governo. Mas se eu anuncio que eu tive um achado arqueológico aqui superior àquele, o governo, as entidades podem diminuir os recursos para aquele sítio arqueológico, para aquela pesquisa e colocarem na minha, o que não seria ético nem leal para com os outros colegas arqueólogos. Então, normalmente, um sítio arqueológico demora um pouco para divulgar na imprensa um achado arqueológico. Essa é uma das razões. A outra razão é porque o achado arqueológico, como eu disse, implica em confirmação e parcerias. Nem sempre isso é seguido. Às vezes, alguns, de maneira afoita, acabam divulgando na mídia um achado antes dele passar pelos chamados pareceristas, ou peer review, quando um artigo é publicado academicamente, de modo que ele possa ser analisado, validado ou desmentido ou criticado por outros especialistas na área. Dois exemplos recentes que tivemos disso foram de inscrições que encontraram em Israel, uma delas no Monte Ebal, e que muitos diziam que era uma inscrição com uma maldição, e isso foi divulgado na imprensa antes de passar para os pareceristas, e depois esse achado foi desmentido por grande parte dos especialistas em epigrafia. Um outro achado semelhante também com inscrição ocorreu perto da cidade, no subúrbio da cidade de Jerusalém, e também não teve respaldo. Pelo menos desse segundo eu conheço o arqueólogo envolvido e ele, infelizmente, ficou com a sua reputação manchada no mundo acadêmico. Então, devemos ter uma certa cautela antes de divulgar arqueologicamente alguma coisa. Então, quando eu digo achados recentes, não é que o achado aconteceu semana passada. Ele pode ter acontecido há 1 ano, 2 anos, até mais. Mas agora que ele foi divulgado, ou também ocorre o fato, vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui, de um achado antigo, mas que agora teve uma luz sobre ele. Por exemplo, eu lembro algum tempo atrás, não faz parte desse ranking de achados recentes, que encontraram no Heródium um anel, isso nos anos 60 ou 70, e somente em 2015, 2016, que viram que aquele anel provavelmente tem o nome de Pôncio Pilatos. Agora, alguns estão até duvidando que seria realmente Pilatos, pensam que poderia ser de um secretário de Pôncio Pilatos. De qualquer maneira, é uma comprovação arqueológica a respeito desse personagem, ou dessa personagem mencionada na Bíblia Sagrada, porém, só agora que nós tivemos esse parecer maior sobre esse antigo anel romano. Ficou claro? Então vamos lá. Os achados mais recentes, ou as divulgações mais recentes que eu poderia dizer para vocês, uma delas tem a ver com um templo solar que foi encontrado a 30 quilômetros de Jerusalém, na cidade de Ázeca. Você vai ver aí agora as fotos da escavação arqueológica desse templo solar. Você vê o pessoal escavando o templo, ele está no alto de uma montanha. Isso aqui foi quando a escavação começou no nascer do sol, que a gente começa a escavar 5 horas da manhã. E aqui
nessa segunda imagem, você tem uma fotografia aérea feita por drone do sítio arqueológico que eles escavaram. Esse templo solar, ele é muito interessante para nos ajudar a contextualizar a religião cananita ou as religiões que disputavam lugar em Canaã na época em que os hebreus chegaram ali. Bom, vamos por partes e você vai entender esse achado. Esse templo que foi encontrado, ele dá duas datações. E deixa eu explicar essa questão das datações. É porque você tem um edifício construído, que foi, por alguma razão, destruído, e um outro edifício feito logo acima, que pode ser até uma renovação, uma reforma, uma ampliação do edifício anterior. Então, as datas que eles dão é o seguinte: para a fase mais antiga desse templo pagão que foi encontrado ali em Azeká, perto de Jerusalém, você tem uma construção aproximadamente entre o século XVI e o século XIV a.C. A segunda edificação, que está um pouco acima, seria entre os séculos XIV e XIII a.C., ou em linguagem arqueológica, nós dizemos no final do período do Bronze. No final do período do Bronze. Só para você entender a geografia do que eu estou falando, Azeká seria uma cidade, na época do Antigo Testamento, uma cidade filisteia, e que está justamente ali na fronteira entre o território dos israelitas e o território filisteu, tá certo? Agora, existem alguns mistérios com relação a esse templo. O primeiro é que muitos pensavam que era um templo solar, porque ele está construído na direção do sol ali, na direção do sol nascente, na direção do oriente. Então pensam que seria um templo de adoração ao sol. Porém, acredita-se que era um templo multiuso, ou seja, não era apenas o deus Sol, Shamash, da Babilônia, que era adorado ali. Outras divindades também eram adoradas lá. Vou mostrar para vocês uma imagem aqui que mostra um costume cananita visto em outros sítios arqueológicos, mas também presentes aqui. Esse costume cananita era de colocar pedaços de cerâmica no alicerce de uma nova edificação. Então você está vendo aí vários pedaços de pote, de prato quebrado, de lamparinas também. Eles colocavam essa cerâmica como se fosse uma espécie de pedra fundamental de uma nova edificação, especialmente religiosa, cultica. Nós não temos ainda a explicação do porquê de colocarem potes e cerâmica quebrada na fundação de um novo prédio como pedra fundamental. E há uma diferença quando você tem potes jogados ali por acidente ou quando eles foram arranjados de uma maneira quase, diríamos, cerimonial para servir, como eu disse, de pedra fundamental de um novo edifício que era feito. Então nós temos esse elemento aí também presente. Além disso, como eu falei anteriormente, ali não era apenas o sol que era adorado. Eles encontraram outras figuras, como por exemplo essa que aparece para você aí. Esse é um deus que provavelmente seria Baal, o deus dos filisteus. Ele está sentado, era o deus dos trovões, dos raios, da chuva, também era um deus da agricultura. Mas o deus Baal não foi a única divindade que foi encontrada ali, não. Pertinho da imagem do deus Baal, eles encontraram também esse outro amuleto egípcio, e é um amuleto que nós sabemos que ele é importado, porque ele foi feito, até anotei aqui o nome, eu nunca tinha ouvido falar desse mineral, um mineral chamado enstatita. Enstatita é um mineral que não é encontrado na região de Canaã, ele não existe ali, mas é um mineral típico do Egito. Então isso indica que esse amuleto foi importado do Egito. E não somente isso. Veja de novo a imagem do amuleto e você vai perceber uma coisa interessante. Ele tem três divindades ali. Você vê de maneira bem central o deus Horus, que é o deus que tem a cabeça de um falcão, é o deus representante também do sol, é o filho de Osíris, e de um lado dele você tem o deus Set, e do outro lado a deusa Hathor, a deusa vaca, que era a deusa da fartura, a deusa das mulheres que estavam dando leite para as crianças. A Hathor também representava o céu. Então você tem aí o deus Set, ele também representava, de certa forma, as trevas,
a parte escura, mas também alguma coisa relacionada à terra. Então você tem essa tríade egípcia: o deus Set, o deus, o deus Horus, melhor dizendo, corrigindo, o deus Horus, e a deusa Hathor. Esses três seres, essas três figuras divinas egípcias também eram adoradas nesse templo. Então, ao que tudo indica, eles encontraram também ali algumas inscrições egípcias e outros elementos mais que permitem dizer que esse templo pagão cananeu era um templo multiuso, ou seja, várias divindades eram adoradas ali. Agora, quem destruiu esse templo? Aí tem duas possibilidades. Como nós temos uma destruição ali no final do período do bronze, alguns pensam que quem destruiu o templo podem ter sido os filisteus, que ao chegarem por volta de 1200 a.C., ali na costa do Mediterrâneo, eles destruíram alguns templos para, em cima desse templo, construir o seu próprio templo. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que quem talvez destruiu esse templo foram os israelitas, na época em que Josué estava conquistando a terra de Canaã e destruiu vários templos pagãos que lá havia. Então nós temos essa possibilidade. O assunto ainda está inconcluso, novas pesquisas, novas descobertas nos darão mais detalhes a esse respeito. Mas eu ainda quero, antes de passar para o próximo achado, mostrar mais uma curiosidade desse templo de Ázeca, que fica ali a 30 quilômetros de Jerusalém, na fronteira entre o território israelita e o território filisteu. Olhem na sua tela e você vai ver uma curiosidade. Eles encontraram, embaixo de uma das paredes colapsadas do templo, a ossada de alguém que morreu ali. Então, isso é um indício que o templo realmente foi destruído numa guerra antes de ser reedificado. E esse sujeito que aparece morto aí, ele caiu e o corpo dele não foi sepultado. E o que chama atenção é que o templo não foi saqueado, ele foi apenas destruído. Isso aumenta a possibilidade de terem sido os israelitas que destruíram aquele lugar, porque, de acordo com a Bíblia, Deus ordenou a Josué, nós temos o caso clássico de Jericó, que não tirasse da cidade destruída nada de espólio para si, né, para que não virasse um genocídio. Então, isso coaduna com a destruição praticada pelos hebreus, sob o comando de Josué. Mas alguns arqueólogos não descartam a possibilidade do templo ter sido destruído também pelos filisteus, que são um povo mencionado na Bíblia Sagrada. Agora eu vou falar de um próximo achado arqueológico que está despertando as atenções. Ele tem a ver com a época do Novo Testamento. Nós temos dois prováveis sítios arqueológicos para a cidade de Betsaida. Betsaida, se você ler nos evangelhos, é a cidade natal de Pedro e de alguns dos apóstolos de Jesus. Agora, onde ficava Betsaida? Por muito tempo, defendeu-se a ideia, eu mesmo tenho um programa Evidências que eu fiz nesse sítio arqueológico, que Betsaida estaria localizada no sítio arqueológico de Etel. Etel, que fica ali perto do Mar da Galileia. Mas, recentemente, alguns têm colocado a possibilidade que o sítio original de Betsaida não seria Etel, mas seria Tel Araj. Nós não sabemos ainda. Mas um achado recente reforçou o entusiasmo daqueles que apostam suas fichas em Tel Arad como sendo o verdadeiro lugar do Tel Araj, não Tel Arad. Tel Arad fica no deserto, Tel Araj, onde seria o lugar da Betsaida bíblica. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo aí agora uma igreja bizantina, cristã, e um apsum, que era o lugar justamente onde ficava o altar da igreja. O curioso é que embaixo dessa igreja localizaram o que parece ser uma parede de uma casa do primeiro século. E nós temos fontes medievais do século VIII depois de Cristo, onde peregrinos que iam a Jerusalém e também a Israel diziam que, na época eles iam à Palestina, né, a região palestina ali, como eles chamavam, eles diziam que essa igreja tinha sido construída em cima da casa de Pedro. Então nós temos agora, interessantemente, uma igreja da Idade Média e embaixo dela você tem os alicerces de uma casa, mas ainda precisamos de novos achados
para dar maior luz sobre isso. Existe também uma questão que, de acordo com fontes antigas, a cidade de Betsaida foi a mesma cidade de Iúnias dos romanos. E tanto em Tel Araj quanto lá em Etzel, nós temos o que aparenta ser uma cidade romana construída posteriormente sobre aquela vila de pescadores da Galileia. Então, ainda precisamos de novos achados para bater o martelo sobre qual desses lugares poderia ser a cidade de Betsaida, a cidade natal do apóstolo Pedro. Agora vocês vão ver aí uma moeda quebrada. Prestem atenção. Vocês percebem que ainda tem uma marca ali do timbre dessa moeda, uma moeda de prata. Essa moeda foi encontrada nas montanhas da Judeia. E essa é uma moeda persa, datada do 6º século a.C., é uma moeda rara. Parece que só encontraram em Israel até hoje 3 ou 4 exemplares dessa moeda. E ela é uma das primeiras moedas cunhadas na humanidade, cunhada desde a época persa ali, raríssima. E o curioso é que o fato dela estar quebrada significa que naquela localidade a moeda ainda não era usada na forma de dinheiro correntemente. Eu vou explicar isso para vocês. Antes da invenção da moeda pelos lídios, ali na Anatólia, como é que o dinheiro era feito, fabricado, valorizado? Eram pedaços de prata, ouro ou bronze, lingotes de bronze, de prata ou de ouro, ou até pedaços quebrados mesmo, às vezes nem era um lingote, pedaços quebrados de prata, que as pessoas usavam para fazer suas compras. Então, por exemplo, havia o ciclo. O ciclo é uma medida unitária de peso, Então, suponhamos que eu queira comprar, sei lá, eu queira comprar essa lâmpada que está aqui, ó, essa luz aqui. Eu quero comprar. E ela custaria 10 ciclos de prata. Então, você coloca num prato da balança o peso, no outro lado você coloca a quantidade de prata o suficiente até dar os 10 ciclos. Pesou, os 10 ciclos de prata eram entregues, aquele saquetel de pratas em troca do objeto que eu comprei. Assim que era feito. Lembra quando José do Egito foi vendido por 20 ciclos de prata, que algumas bíblias erroneamente traduziram como 20 moedas de prata, e até alguns desenhos mostraram isso? José não foi vendido por 20 moedas de prata, porque a prata não tinha sido inventada, melhor, a moeda não tinha sido inventada ainda. Ele foi vendido por 20 pesos de prata, ou 20 ciclos de prata. Tanto é que essa palavra peso, depois ela passou para várias unidades monetárias. Israel até hoje chama a sua moeda de shekel, que é peso. Você tem o peso argentino, você tem o pound egípcio, o pound britânico, que é o peso, né? Então daí que vem essa ideia. Só que olha que curioso, ali nas montanhas da Judéia, por volta do 6º século antes de Cristo, período persa, após o cativeiro da Babilônia, aqueles judeus que recebiam moeda ainda talvez não sabiam lidar com a moeda como objeto de troca. Então eles partiam as moedas e pesavam os pedacinhos dela como faziam com a prata originalmente. Seria mais ou menos essa a explicação que se dá para o fato dessa moeda estar partida assim. Outro achado arqueológico importante que nós temos é o achado de, esse aqui eu quero destacar para você, Tel Es-Safi. Por quê? Eu vou mostrar aí um pedaço de argamassa, na verdade de barro, de um tijolo que vocês estão vendo. Não se preocupem com essas letras hebraicas aí, isso é apenas uma explicação que foi dada sobre a fotografia, mas o que me interessa é essa argamassa de barro e tijolo que você vê aí. Por quê? Essa cidade de Tel El-Safi, ela, na nossa opinião, é a cidade de Gat, que foi destruída, de acordo com 2 Reis, capítulo 12, versículo 17. Eu vou ler para vocês aqui. Ela é citada aqui na Bíblia. 2 Reis, capítulo 12, versículo 17. Olha na minha tradução. Fala dessa cidade de onde você viu a foto aí. 2 Reis 12, 17. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou e conquistou a cidade de Gati. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Os críticos da Bíblia diziam que isso aqui é um mito, que Hazael não podia ter atacado Gat, porque Gat nem tinha ainda
uma muralha nessa época dele, que a muralha de Gat, ela seria posterior, bem posterior. Os críticos da Bíblia falavam isso. E não havia como saber isso. Aí, quando aqueles que defendem o relato bíblico apontaram, espera aí, mas olha aqui, nós aplicamos técnicas aqui e vimos que esta cidade foi queimada na época de Azael, como a Bíblia fala, e não depois. Aí os críticos falaram, não, vocês estão confundindo, essa queima que vocês estão vendo aí não significa a queima da destruição da cidade, mas a queima da feitura do tijolo. Porque quando você data, por exemplo, com termoluminescência, você consegue datar a última queima do artefato. Então eles falavam, vocês queimaram quando vocês dataram quando o tijolo foi feito, e não quando ele foi trazido para montar um muro muito tempo depois. Só que uma nova técnica de arqueomagnetismo modificou tudo isso aí. Por quê? Essa nova técnica que foi desenvolvida agora permite que se date com precisão elementos que foram queimados com temperatura inferior a 200 graus. E não somente isso, você consegue, por comparação arqueométrica, verificar se aquela queima foi no local ou se foi no outro local. Perceberam? E quando aplicaram essa nova técnica, perceberam duas coisas. Que a queima foi no local, então esse incêndio que eles dataram não é do forno onde o tijolo foi cozido, mas sim de uma destruição in loco, e essa destruição teria acontecido na época de Azael, como a Bíblia fala, e não como os críticos até então determinavam. É um detalhe pequeno, mas ele nos ajuda a confirmar que a Bíblia é precisa. Sabe por quê? Muita gente pensa que o que vai confirmar a historicidade bíblica é achar a Arca de Noé no Ararat, a Arca dos Dez Mandamentos em algum lugar ali em Jerusalém, é encontrar a prova da roda do carro de Faraó debaixo do Mar Vermelho. E o que a arqueologia tem mostrado de confiança na Bíblia são os detalhes do relato bíblico. Sabe aquele detalhe, a parede foi feita assim, foi tal época, porque nesses detalhes a Bíblia é histórica, ela também o será em outros detalhes. Aliás, aproveitando isso, uma outra coisa que a arqueologia também faz em favor da Bíblia não é apenas confirmar a sua historicidade. Embora esse seja um papel importante da arqueologia, ela ajuda a confirmar a história da Bíblia, ela ajuda a resgatar muitas cidades que os críticos diziam que eram lendárias, muitas pessoas que os críticos diziam que nunca existiram. A arqueologia tem esse papel, mas ela também ajuda a contextualizar o cenário bíblico para você entender melhor o texto bíblico. Preste atenção numa coisa. Sabe a Bíblia que você tem na sua casa que você lê? Pois bem, 80% desse livro são usos e costumes, nomes, geografias, mapas, acidentes geográficos, nome de rio, nome de colina, nome de cidade, eventos históricos. 80% da Bíblia é constituído dessas informações, expressões idiomáticas. Apenas 20% da Bíblia são doutrina. Agora, olha qual que é o nosso risco. Se nós abandonamos o conhecimento contextual e histórico dos 80% que a Bíblia tem, nós corremos o risco de interpretar mal as doutrinas que ela possui. Porque são esses contextos que nos ajudam a entender de maneira lúcida e clara as doutrinas sem criar anacronismo. Percebeu? E outra coisa mais, se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, como eu acredito, o Espírito Santo é o autor por detrás dos autores humanos, concorda comigo? Sendo assim, quem colocou esses 80% de informação histórica na Bíblia foi o Espírito Santo. Aí eu ajo com a Bíblia da mesma maneira que eu ajo com um software, com um motor, com alguma coisa que eu não entendo. Se o técnico colocou aquela molinha ali, é porque ela tem uma importância. Ainda que na minha cabeça eu posso tirar a molinha que o aparelho continua funcionando normalmente, mas calma, se o técnico colocou ali, ela tem uma função. Pode até ser que o aparelho funcione, para depois ele dar um problema ali na frente. Por isso que quem gosta de carro é perigoso ficar mexendo demais no motor do carro. Você pode criar uma instabilidade, você pode criar uma diminuição da vida útil do veículo, uma série de coisas assim. Partindo da Bíblia, então, para essa comparação, vamos prestar atenção no contexto histórico. E repito,
nesse ponto, a arqueologia não apenas confirma a historicidade da Bíblia, mas ela dá clareza à cultura bíblica. E é por isso que eu quero fazer um convite para você. No dia 20, eu ainda tenho outros achados para mostrar aqui, tá bom? Não terminei minha live, não. Eu ainda tenho outros achados para mostrar para você, mas eu queria deixar claro esse convite aqui para você. No dia 20 de março agora, eu farei um evento gratuito, às 19 horas, que é a verdadeira Páscoa. Qual a origem da Páscoa? Como ela começou com os hebreus? Eu sei que todo ano, quando vai falar em Páscoa, as pessoas geralmente falam de coelhinho, de ovo de chocolate, e você já ouviu isso à exaustão, que isso não tem nada a ver com a Páscoa de Jesus. Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero resgatar qual era a Páscoa judaica mesmo, que foi ressignificada pelo cristianismo. Como é que as famílias de judeus celebram a Páscoa hoje? Então, você vai ver a Páscoa não numa mesa convencional sentado como eu estou aqui, mas reclinado no chão, como as pessoas ficavam na época da Bíblia. Vou mostrar para você em que posição da mesa Jesus se assentou ou se reclinou, e não era aquela posição que você imagina dos quadros. Quais são as bênçãos judaicas que são dadas? Quais são os alimentos que aparecem na mesa? Por exemplo, hoje o judeu não sacrifica mais o cordeiro. Então, o que eles usam na ceia da Páscoa no lugar do cordeiro? O que nós podemos aprender disso? Então, depois desse vídeo aqui, você vai assistir, tem um link que você pode clicar, e nesse link você vai receber um e-book sobre o significado da Páscoa e já vai se inscrever para esse evento gratuito. Então, anote aí. Não será na data da Páscoa, eu vou fazer antes, justamente para preparar o seu espírito para a própria Páscoa, tá bom? Nem será na data judaica, nem na data convencionada pelos cristãos ocidentais. Eu vou fazer dia 20 de março, às 19 horas. Então, clique aqui, depois no link que está aqui na descrição desse vídeo, você vai poder ter os detalhes e vai receber de presente um e-book com o evento gratuito, tá bem? Vamos continuar aqui nosso passeio pelos recentes achados da arqueologia. Eu quero falar com vocês também, olha essa imagem aí de Tel Gezer. Tel Gezer. Essa entrada que vocês estão vendo de Tel Gezer é uma entrada comum a algumas cidades ali da região de Israel, que nós chamamos de portal com 6 câmaras. Olha de novo a imagem. Você tem 3 câmaras de um lado e 3 câmaras do outro. E no meio você tem o que seria um esgoto da cidade, que evidentemente na época bíblica estava coberto, porque aí você tinha uma rua que dava acesso ao interior da cidade. Essa fotografia, ela foi tirada de dentro da cidade para fora, tá bem? De dentro da cidade para fora. Então, esse tipo de porta, quando Yigael Yadin estudou, ele viu que esse mesmo tipo de porta você tem em Lachish, você tem em Megido, você tem em Gezer, você tem em várias cidades ali que demonstram uma arquitetura que Yigael Yadin, que é um arqueólogo já falecido, arqueólogo israelense famoso, ele atribuiu a Salomão. E isto confirmaria o que está justamente aqui no livro de... Deixe-me achar aqui essa passagem para vocês. Só um minutinho aqui. 1 Reis, capítulo 9, versículo 5. 1 Reis, capítulo 9, versículo 5. Vou ler para vocês aqui, ó. 1 Reis, capítulo 9, versículo 5. Diz assim na minha tradução, vou ler para vocês. 1 Reis 15, perdão. 1 Reis 9, 15, eu falei a passagem errada. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta, diz a Bíblia. Construir a casa do Senhor, que ficava em Jerusalém, o seu próprio palácio, que também ficava em Jerusalém, a fortaleza de Milo, que ficava em Jerusalém, e a muralha de Jerusalém, ok? Bem como as cidades de Hazor, Megido e Gezer. Então essas 3 cidades foram edificadas por Salomão. E a gente vê o mesmo estilo arquitetônico das portas em todas as cidades. Porém, novamente, os críticos da Bíblia apontam, não, essa cidade não é da época essa porta não é da época de Salomão. Porque os críticos da Bíblia dizem que não houve o reino unificado de Israel sob o domínio de Davi e Salomão, como a Bíblia diz. Isso é mito.
Isso é mito. Ainda que Salomão tenha existido, ele foi apenas um líder tribal e nada mais do que isso, alguém insignificante. Então, os críticos da Bíblia dizem que estas cidades foram edificadas na época de Omri, rei de Israel, ou de Jeú, Omri ou Jeú, mas que não seria da época de Salomão. Seria do 8º século, 200, quase 200 anos depois de Salomão. Não exatamente 200 anos, mas quase 200 anos depois. Aí o curioso é que agora novas pesquisas foram feitas e eles descobriram o seguinte: quando eles pegaram amostra de 36 amostras de radiocarbono, agora sim, eu estou falando de carbono 14, tá bom? E eles resolveram pegar amostras de carbono 14 também ali no rejunte dos tijolos e das pedras da cidade. Porque às vezes nesse rejunte, como ele era feito de barro, você tem ali uma folhinha, um pedaço de madeira que vai, algum material orgânico que você possa fazer a medição com carbono 14. Há técnicas mais sofisticadas de carbono 14 que permitem você fazer isso com fragmentos. No passado isso seria impossível, você precisaria quase que algo desse tamanho para extrair o carbono 14. Hoje não, mesmo com fragmentos. E eles perceberam que no extrato 8, porque você tem as camadas ali, aquela edificação, aquela argamassa, aquele rejunte que está ali, data do início do século X a.C., que é a época de Salomão. Ou seja, se aquela argamassa que está entre as pedras é da época de Salomão, logicamente, aquelas paredes, justamente da entrada da cidade, foram feitas ou edificadas na época do rei Salomão, confirmando assim o relato bíblico e não o que dizem os críticos, tá bem? Agora eu quero mostrar para vocês mais um achado arqueológico que a Aline mencionou no nosso bate-papo semana passada. Lembra que ela falou de Meguido? E se você não assistiu, assista essa nossa live, esse nosso bate-papo. E em Meguido encontraram uma fortaleza romana do 2º século depois de Cristo. Olha aí na tela e você vai ver esse achado arqueológico. Eu peguei algumas imagens. Este é o maior acampamento romano até agora escavado em Israel. Todo esse pavimento que vocês estão vendo aí são dos soldados romanos. Essa aqui foi a 6ª Legião Ferrata, a Legião Romana do Ferro, como eles chamavam. A que destruiu Jerusalém foi a 10ª Legião Fretensis, a Legião das Fragatas, das frotas marinhas aí dos romanos. E mais uma prova da presença romana ali na terra de Israel. Agora, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o sítio que eu estou escavando junto com a Universidade Hebraica e alunos aqui do NASP, e também professores do NASP. Estamos escavando em Lachish, ou Laquis. Laquis foi a 2ª maior cidade da Judéia, depois da cidade de Jerusalém. E muitas coisas importantes relacionadas à arqueologia bíblica já foram encontradas ali em Laquis. Eu não vou mostrar todas as imagens, porque muitas coisas ainda não foram publicadas, tá bem? Só vou dar alguns anúncios. Nós estamos encontrando em Laquis, por exemplo, evidências muito fortes do reino unificado de Davi e Salomão, que os críticos diziam ser um mito. Outra coisa, foi encontrado em Laquis, por exemplo, em 2016, 17, um muro que data da época de Roboão, filho de Abraão, e que os mitos também falaram que era mentira, porque a Bíblia fala que Roboão edificou uma muralha em Laquis. E muitos diziam, não, isso é lenda da Bíblia. Agora esse muro foi encontrado. Também evidências do ataque da Assíria sobre Laquis no 8º século a.C., conforme a Bíblia diz. Foi encontrado também, ali na entrada da cidade de Laquis, uma latrina colocada em cima de um altar pagão. E a Bíblia fala, não exatamente de Laquis, mas de algumas cidades que na reforma de Jeú foram visitadas por agentes de Jeú, que derrubou os altares pagãos, as colinas de Baal que havia na entrada da cidade, e transformaram essas colinas em latrina até os dias de hoje, isso é, até os dias do escritor da Bíblia. E em Laquis nós encontramos uma dessas latrinas ali na porta da cidade. Tem vídeos meus na internet mostrando isso aí para você. Nós estamos agora também tratando um pouquinho ali de mais um pouco sobre as muralhas da cidade para entender como era o contorno. Então aguardem novidades. Vou contar apenas 2 curiosidades
sobre Laquis. Não somente o NASP, mas também a Southern Adventist University do Tennessee também escavou lá. São duas universidades adventistas que estão escavando lá. Nós temos também algumas universidades da Coreia do Sul. E uma aluna da Universidade Adventista do Tennessee encontrou, e eu vou dar isso aqui como exemplo para vocês, como é que a gente tem que esperar antes de fazer uma divulgação. Ela encontrou o que parecia ser um pedaço de osso, e tudo a gente guarda ali nas cestas, e vão para o laboratório, pedaço de cerâmica, alguma coisa que pareça ser uma inscrição, mas calma. Lembra que eu falei que a gente não pode divulgar as coisas de maneira muito apressada? Quando levaram esse pedaço de osso ali, perceberam que era marfim. Isso por si só já é uma coisa interessante, porque não há elefantes na terra de Israel, então era alguma coisa importada. E mais, perceberam que era um pente. Eu vou colocar uma imagem agora desse pente de marfim e você vai ver. Veja bem, você tem ali os dentes do pente, inclusive uma descoberta laboratorial feita há poucos meses agora, percebeu ovas de piolho nos dentes desse pente. Mas não olhe só o pente em si, você consegue perceber nele alguns desenhos? Perceba. Esses desenhos são tão ou mais interessantes que as ovas de piolho ou o próprio pente. Isso é uma inscrição proto-cananita que foi descoberta ali, e alguns estão achando é uma inscrição alfabética muito anterior à época do alfabeto fenício, então mostrando que não foram os fenícios que inventaram o alfabeto. Na verdade, já foi demonstrado que o alfabeto foi inventado provavelmente nas minas que ficam na península do Sinai, e que Moisés usou essa escrita alfabética para produzir os livros do Pentateuco. Isso é muito interessante. E essa escrita alfabética que inicia nas minas do Sinai, ela é datada por volta de 1800 a.C., o seu começo, 1800 a.C. Esse pente de marfim que encontraram com essas inscrições, as inscrições foram datadas em torno de 1800 ou 1500 a.C. Eu sei que você pode falar, Rodrigo, 300 anos é muito tempo de hiato. Mas a gente é cauteloso antes de bater o martelo. Estão estudando ainda para ver se conseguimos refinar a data dessa inscrição, mas os que avaliaram até agora o pente em laboratório estão em dúvida se pode ser entre 1800 ou 1500 a.C. Quer seja uma data ou outra, uma coisa é fato. Até o presente momento, é a inscrição alfabética mais antiga que foi encontrada na terra de Canaã. E isso é importante porque os críticos da Bíblia também dizem que a escrita alfabética só teria chegado ali em Canaã por volta do 8º século a.C., que não havia atividade escribal naquele corredor ali. E nós estamos percebendo que isso não é verdade. Já encontraram em Tel el-Safi, encontraram um abecedário hebraico, já encontraram pedaços de cerâmica com inscrição tanto em Laquis quanto em Hirbert Keiafa, que datam do século X a.C., esse abecedário também é do século X. Há uma inscrição provável do século XI, e aqui nós temos uma inscrição do século XV ou século XVIII a.C. Você está curioso pela tradução? Não é minha especialidade, mas os especialistas em paleografia conseguiram decifrar. Ali está escrito algo do tipo, que esse pente me livre dos meus piolhos. Talvez alguns esperavam que ia ser uma inscrição mirabolante, mágica. Não, só isso, que esse pente me livre dos meus piolhos. E assim foi. Agora, já que eu falei de inscrição autêntica, eu vou mostrar para vocês por que devemos ter cuidado antes de qualquer divulgação precipitada. Olha essa imagem aí. Você está vendo um pedaço de cerâmica? Você percebe que ela também tem umas letras desenhadas nela? Pois é. Olha o que aconteceu. Alguém que não era arqueólogo, era apenas esse pessoal que faz caminhada, hiking, sabe? Esportiva, estava caminhando ali no sítio arqueológico de La Riche, porque ali é um parque nacional. Então é um parque nacional, as pessoas caminham ali. E ele estava caminhando, quando ele viu ali no chão esse pedaço de cerâmica, ele correu, identificou algumas letras hebraicas ali, achou muito interessante,
correu e mostrou para um especialista que, empolgado, falou: Uau, aqui está escrito o nome de Dario, é um tipo de hebraico usado no sexto século a.C., e aqui você tem ano 24 de Dario. E aí que vem o problema. Lembra que eu falei da precipitação, quando eu contei aquela história da inscrição do Monte Ebal? Pois é, o pessoal chamou a imprensa, chamou os jornalistas e pá, uma inscrição foi encontrada em Lachish, ali e tal, o cara ficou feliz e tudo, até que quando uma professora estava vendo em casa a, o noticiário da TV, ela viu a inscrição e falou: não, 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 por favor, tirem isso do ar, isso não é verdadeiro. Foi eu que escrevi isso aí. Foi o seguinte, essa professora de arqueologia havia seguido para Lachish com seus alunos. E ela ensinou para os alunos como é que era a escrita antiga feita em pedaço de argila. Então ela pegou uma argila caída do chão lá mesmo, tem muita argila antiga, e ela escreveu ali como se escrevia no paleo hebraico, ano 24 do rei Dario. E ela mostrou, só que os alunos, na hora de passar ali, ela foi dando outra aula e acabou se distraindo. E ela fez algo que normalmente um profissional não faz. Foi realmente um esquecimento, foi uma situação equivocada. Deixou que a inscrição caísse ali, tá certo? Aí alguém foi depois e encontrou, foi na TV. Então isso foi desmentido, foi retirado, eles corrigiram, não, isso aqui é moderno e tudo mais. Aí você pode perguntar, Rodrigo, e se essa professora ficasse calada? A gente ia estar acreditando que a inscrição é verdadeira. Por isso que existem técnicas laboratoriais para verificar a procedência ou não de uma inscrição. Você usa, por exemplo, a técnica da pátina, que é um acúmulo de material orgânico que só acontece com o passar dos anos. Você não tem como falsificar a pátina em laboratório. Claro, há às vezes métodos laboratoriais que são inconclusos, como por exemplo daquele ossário de Tiago, irmão de Jesus, que um laboratório deu uma coisa, outro deu outra. Existem esses casos, mas de qualquer maneira, cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Por exemplo, eu tenho aqui uma lâmina com uma inscrição fenícia no nosso museu. Eu não sei ler fenício, mas como a gente reconhece as letras paleohebraicas que estão ali, que são as mesmas letras do fenício, do proto-fenício, do fenício antigo, aparentemente ali estava o nome Jerusalém. O que eu fiz antes de divulgar? Eu corri, levei para um especialista em Israel e ele falou: olha, tem algumas coisas estranhas aqui porque algumas letras estão trocadas. E nós levamos para um laboratório em Israel. O laboratório disse que a lâmina é muito antiga, mas algumas letras têm a aparência que foram feitas com aquele material de dentista, sabe? Então, eu simplesmente não divulguei nada daquilo como sendo verdadeiro. A lâmina está aqui apenas como uma réplica, não como um original. E até sugeriria, talvez até nem colocá-la na exposição do museu. Então você vê que a gente tem que ter sempre uma cautela. Quando eu traduzi um tijolo que tem o nome de Nabucodonosor, nós não somente publicamos a tradução em revista indexada, como também fiz a datação por termoluminescência da USP e publiquei. Por isso que hoje eu falo dessa inscrição que eu traduzi aí para todo lado. Ou seja, eu estou colocando esses exemplos para você perceber como a arqueologia ela é uma ciência que ela é detalhista. O estudo da Bíblia não é algo feito a pontapé, sabe, no achismo. Passa essa impressão, às vezes, que o erudito é só o ateu, o agnóstico, o descrente, o não religioso, e que o religioso não pode ser acadêmico, não pode trabalhar com método científico. Lê do engano. A arqueologia está repleta de método científico. Aproveitando, eu quero terminar o nosso bate-papo falando de um último achado arqueológico que tem a ver com as origens do povo hebreu. É o seguinte, você sabe que Abraão, quando veio para Canaã, ele falava uma língua própria da Mesopotâmia. Eu tenho uma hipótese que você já deve ter ouvido falar, talvez por aí, se não, faça o meu curso A Bíblia Comentada, que lá eu explico para você, inclusive mostrando as argumentações disso, os acadêmicos que dizem isso. Essa hipótese seria a de que o hebraico teria surgido originalmente como um dialeto do clã de Abraão, quando esse vinha em Canaã, para, de certa forma, se proteger ali de outras línguas que havia em redor de Canaã, tá certo? E é lógico que um dialeto, quando surge, ele também dialoga muito com a língua em redor. Por exemplo, o Yiddish, que os judeus falavam na Europa,
lembra muito o alemão. Lembra muito o alemão. E assim por diante. Então, quando Abraão começa a falar a língua hebraica, talvez era, como eu falei, um dialeto apenas tribal, da parte dele que foi desenvolvendo depois, em conjunto com outras línguas em redor, para virar o idioma hebraico. Mas disso aí você pode ver no curso A Bíblia Comentada. Um achado que aconteceu há mais ou menos uns 30 anos no Iraque. Lembra que eu falei a importância, às vezes, que o achado é antigo, mas ele reverbera em publicações e pesquisas muito tempo depois? Pois é, esse achado aconteceu há 30 anos. Só que em 2016, que os especialistas em epipaleografia, ou língua antiga, escrita antiga, começaram a decifrar esse tablet. Eu vou mostrar para você aqui. É um tablet com inscrição cuneiforme. Olha aí na sua tela. Você está vendo? É uma inscrição toda cuneiforme, do início até o fim. E o curioso é que os especialistas, quando começaram a traduzir ali, viram que uma parte você podia ler com clareza porque estava em acadiano, mas outra parte não fazia sentido. Não fazia sentido. Olha, por que uma parte do texto conseguimos ler e outra não? Até que alguém falou, peraí, vocês já cogitaram a possibilidade que é um texto que tem duas línguas, bilíngue? É verdade. Perceberam que o que está em acadiano está nessa outra língua misteriosa. Quando começaram, a partir de 2016, a decodificar essa língua misteriosa a partir da tradução em acadiano, perceberam que era uma língua de tronco semítico, e além de ser uma língua de tronco semítico, ela tinha relação muito próxima com o hebraico. E sabe o que descobriram? É a língua amorita. Os amoreus eram um grupo cananita que estava morando ali na região de Canaã quando Abraão chegou. Quando Deus fala até para Abraão, dando a promessa para ele, Deus fala o seguinte: olha, eu ainda vou manter para você aqui, porque ainda não subiu ainda para mim a ira a respeito dos amorreus, Gênesis capítulo 15, versículo 20, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Então era um grupo que ficava ali. Muitos pensam que Manre, aquele sujeito que aparece muitas vezes ali negociando com Abraão, o dono das terras ali perto de Hebrom, onde Abraão viveu, é que Manre também seria um amorita, e que ele provavelmente falava com Abraão na língua amorita. Inclusive, quando Abraão vai lá comprar a Marpelá, que é a caverna para colocar o corpo de sua amada Sara, provavelmente essa língua amorita foi falada ali, mas até hoje ninguém sabia como era essa língua. Então, finalmente agora começam os primeiros estudos para decifrar a língua amorita. Isso é formidável. Isso é tão revolucionário na arqueologia como foi quando a Pedra de Roseta foi descoberta em 1799 e em 1822 François Champollion publicou a sua descoberta, onde ele conseguiu decodificar a língua faraônica a partir da Pedra de Roseta, porque ela foi encontrada em 3 línguas. Em cima a escrita faraônica, que ninguém sabia ler, no meio a escrita demótica, que também ninguém sabia ler, e depois a escrita grega, que os especialistas sabiam ler. Percebendo que era o mesmo texto em 3 idiomas, ficou mais ou menos fácil, porque foi um trabalho árduo, não foi tão simples assim, decifrar a língua faraônica, e hoje nós podemos saber como ler em egípcio faraônico na época ali bíblica. Da mesma maneira, em breve nós poderemos ler textos na língua amorita, a partir de outros tabletes que foram encontrados também. Ou seja, aqui são elementos que ajudam você a ver como a arqueologia continua firme e forte, dando as suas contribuições para a confirmação histórica da Bíblia Sagrada e também o esclarecimento contextual da narrativa bíblica. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E não esqueça, dia 20 de março nós temos o nosso encontro sobre a Páscoa, tá bom? Clique aqui no link, receba o seu e-book e eu aguardo você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.